Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o líder empático. Ter empatia é fundamental para o seu sucesso profissional ou pessoal. A vida é feita de conexões e você precisa entender o que é empatia para melhorar os seus relacionamentos. Então, para começar, o que é empatia? Ser empático é ter a capacidade de perceber o que outra pessoa está sentindo e agir de forma correspondente a amenizar ou aumentar esse sentimento. Então, a partir do momento que você desenvolve a empatia, a sua conexão com o outro vai melhorar. Para muitos, empatia é se colocar no lugar do outro, mas não é só isso. Entenda que é muito mais. Empatia é respeitar a opinião do outro. Então, sempre que você estiver conversando com uma pessoa e essa pessoa dá a sua opinião, respeite, entenda. As pessoas são diferentes. Cada um tem aí um histórico de vida, as suas experiências, as suas crenças, os seus valores. Empatia é não realizar julgamentos prévios. Então, nunca pré-julgue. Você está conversando com uma pessoa, ela te contou algo, calma, entenda toda a história. Empatia é reconhecer as emoções do outro e se comunicar de forma assertiva, baseada nessas emoções. Se colocar no lugar de outra pessoa para compreender suas atitudes e sentimentos. Então, se você desenvolve a empatia, você vai se colocar no lugar do outro, mas entendendo quais as atitudes dessa pessoa, quais os sentimentos. Então, vamos falar um pouquinho de quais são os benefícios de você desenvolver a empatia. A empatia melhora a qualidade de vida, tanto no nível pessoal quanto no nível social, pois ela ajuda você a se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor, podendo assim criar um senso de significado compartilhado. Aí na sua vida pessoal, se você cria a empatia, você vai se relacionar muito melhor com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. E aí, na sua vida profissional, se você cria empatia com seus pares, com seus líderes, com seus colaboradores, você vai entender o porquê aquela pessoa tomou aquela decisão. Por que o outro fez aquilo. E aí, você entendendo melhor o porquê dessas ações, você vai se conectar muito melhor. A empatia é necessária e fundamental para quem quer ter sucesso, pois ela permite que consigamos nos colocar no lugar de nossos clientes e potenciais consumidores para entender suas dores, frustrações e desejos mais ardentes. Então, quando você cria esse nível de empatia, e aí você entende ali um cliente, um aluno, por exemplo, né? Quando você entende a dor, a frustração de um aluno, você vai conseguir se conectar muito melhor. Você vai conseguir atender os desejos, as necessidades desse seu cliente. Então, a ponto de podermos melhorar nossos serviços para atender cada vez mais e melhor. Então, você, líder, precisa desenvolver a empatia para se conectar melhor com todas as pessoas. Novamente, para ficar forte aí para você entender, você precisa melhorar sua conexão com seus colaboradores, seus pares, seus líderes. Então, a partir do momento que você desenvolve a empatia, você vai melhorar essa conexão. Outro benefício, né, é nunca se esqueça que o relacionamento com pessoas é tudo se você quer ter sucesso. Olha que incrível! Seus clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, sócios e colegas de trabalho, todos têm uma semelhança. E qual é? Todos são pessoas. Se você souber técnicas para o relacionamento com pessoas, você terá 100% de chances de ter sucesso. E é por isso que eu trago a aula de hoje. Eu quero te ajudar a desenvolver a empatia. Porque quanto mais você se relacionar melhor com as pessoas, mais fácil você vai atingir o sucesso. E eu quero compartilhar aqui uma frase que eu gosto muito, do Simon Sinek. Abre aspas. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários
São pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, muitas vezes, eu vejo profissionais estudando muito a parte técnica, só que esquece de estudar um pouquinho de gestão de pessoas. Esquece de estudar um pouquinho sobre relacionamentos. E hoje aqui, eu quero trazer para vocês algumas informações sobre empatia. Então, o líder empático, né, ele se conecta muito melhor com seus colaboradores, pares e clientes, criando um ambiente muito mais favorável a todos. E esse ambiente, ele vai ser um ambiente agradável, onde todos querem trabalhar. Porque a partir do momento que o líder, ele entende os desejos de todos, ele vai criando ações para melhorar esse ambiente para todos. E aí, eu quero compartilhar com vocês um pensamento de um líder empático. Mesmo não concordando, eu consigo entender e aceitar os motivos dele estar agindo dessa forma. Então, quando você desenvolve a empatia, você não precisa concordar, mas você respeita a opinião do outro. Então, eu quero compartilhar aqui algumas estratégias para desenvolver a empatia. Então, a seguir, eu trago algumas estratégias para você desenvolver a empatia que, com certeza, o ajudará a compreender cada vez mais o outro. Então, primeira estratégia, desenvolva a escuta ativa. É fundamental que você entenda que escuta ativa não é apenas ficar em silêncio. Escuta ativa é você ter foco no que o outro está dizendo. Né? Quando você realmente presta atenção à fala do outro, mostra interesse genuíno. E o mais importante, entende o que realmente ele quer dizer. Nunca interrompa a fala do outro. Um erro muito grande é responder mentalmente ou ficar se antecipando, né, na resposta enquanto o outro está dizendo. Espere a finalização para depois você colocar o seu posicionamento. E se a pessoa te fizer uma pergunta, né, espere ela finalizar a pergunta para você responder. Então, a partir da escuta ativa, você consegue se conectar muito mais fácil com a pessoa, porque ela vai estar se sentindo valorizada, porque ela vai entender que você está prestando atenção nela. Uma segunda característica é seja flexível. As pessoas são diferentes. Com isso, parece óbvio que sua comunicação também precisa adequar às características do indivíduo à sua frente. Se você está falando com uma criança, é muito diferente se você está falando com um idoso. Então, você precisa trabalhar essa flexibilidade e conversar a partir de hoje de formas diferentes, de acordo com as características do outro. Terceira característica, né? E aí, comunique-se de acordo com o sistema sensorial predominante da outra pessoa. Então, vamos supor que você está falando com uma pessoa visual. Pessoas mais visuais utilizam com maior predominância os seguintes termos: veja, imagem, observa, aparece, mostra, revela e ilumina. Com isso, se você estiver frente a frente com o visual, você aumentará a sua empatia ao apresentar, por exemplo, uma foto, indicar algo ou um local e fazer ele observar alguma coisa. Então, se você quer ser flexível a ponto de entender que o outro é mais visual, você vai utilizar esses recursos para se conectar mais facilmente. Para parecer que a pessoa à sua frente ela seja mais auditiva. Pessoas mais auditivas utilizam com maior predominância os seguintes termos: ouve, escuta, som, música, cantar, soar e sintonia. Você deseja melhorar a conexão com o auditivo? Então fale mais quando estiver explicando algo. Coloque uma música de fundo ou envie um áudio sobre as características do seu produto.
ao invés de uma apresentação em PDF. O auditivo, ele vai gostar muito mais de ouvir do que ver. Agora, pode ser que a pessoa à sua frente, ela seja sinestésica. Pessoas sinestésicas utilizam com maior predominância os seguintes termos: sente, toca, aperta, segura, bloqueia suave e aquecer. Ao conversar com um sinestésico, estimule ele a tocar e pegar no produto que você está apresentando. E agora eu quero dar um exemplo para você. Imagine um corretor de imóveis vendendo um apartamento. E o primeiro cliente dele é visual. Então, ele, ao entrar no apartamento, ele pode fazer a seguinte pergunta, né? Ou questionamento. Olhe o tamanho dessa sala, né? Ou pode levar até a janela e observe a vista que tem esse apartamento. Agora pode ser que o cliente, né? Um outro dia ele atende um cliente auditivo. E aí ele vai mudar um pouco os termos, né? Perceba o silêncio que está nesse apartamento. Imagina que tem um bosque do lado e começa a ouvir os passarinhos. Ele vai falar, ouça os passarinhos cantando. Agora, no outro dia, pode ser que ele atenda um cliente sinestésico. E ao entrar neste apartamento, ele pode pedir para sentar no sofá e sinta como esse sofá é confortável. Ele pode levar até a cozinha e peça para abrir os armários da cozinha para ver como os armários são grandes, né? São espaçosos. Então, a partir de hoje, comece a entender qual o sistema sensorial predominante das pessoas com quem você se conecta, com quem você se relaciona, e comece a usar mais, né, essas características. Então, o terceiro ponto aqui, comece a valorizar o outro. O maior legado que você pode deixar no coração do outro é a valorização. Valorize seu time, seus pares, seus superiores. Valorize o ser humano que está próximo de você. Construa relacionamentos verdadeiros. Impulsione carreiras. Elogio a cada tarefa realizada com sucesso. Se você quer se conectar melhor com as pessoas, comece a observar o que essas pessoas fazem de bom aí na sua empresa, aí na sua casa. E comece a elogiar essas pessoas. Ao valorizar o que elas fazem, você vai estar melhorando a sua empatia, melhorando a sua conexão. Um quarto ponto é gere confiança. A confiança é construída em momentos muito pequenos. Em toda e qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com o outro. Esteja ali para apoiá-lo. Assim, se conectará com ele, construindo confiança. Então, no network a gente fala que a primeira regra é você ser generoso. Então, se você puder, ao assistir esse vídeo, pense numa pessoa que você pode ajudar fazendo algo sem esperar em troca. Quando você gerar, né, essa generosidade, você vai estar criando um vínculo com ela. E aí a sua confiança vai aumentar. O quinto ponto aqui, muito importante que eu quero trazer, é a atenção à linguagem corporal e verbal. Para melhorar a empatia, o outro precisa perceber que você está com 100% de atenção nele. Eu quero trazer aqui, né, alguns pontos que você precisa prestar muita atenção na sua linguagem corporal e verbal. Então, olho no olho. Imagine você conversando com alguém e essa pessoa fica olhando para baixo, para cima, para os lados. Como você se sentiria? Imagina que sua resposta seria algo do tipo incomodado, chateado, desprestigiado, constrangido, desinteressante. Não faça aos outros o que não deseja a você. Sempre que estiver conversando com alguém,
Pare tudo que estiver fazendo e olhe nos olhos. Demonstre através de sua ação que outro, naquele momento, é a pessoa mais importante para você. É muito importante que você entenda isso. Quando você estiver conversando com uma pessoa, aquela pessoa na sua frente, naquele momento, tem que ser a pessoa mais importante. Para você gerar conexão, para você realmente criar uma empatia a ponto de entender qual é a necessidade dessa pessoa. Imagine você, se você está conversando com alguém e você não está olhando para ela, está preocupado com o celular, está preocupado com a agenda, não vai gerar conexão. Então, comece a prestar atenção nesse ponto. E aí, cuide de sua postura. Da mesma forma que falei dos olhos, a regra segue para o corpo. Não fique de lado para a pessoa que está conversando e, se estiverem sentados, permaneça em uma posição confortável e, ao mesmo tempo, que demonstre uma postura de atenção. Imagina, você está conversando com a pessoa e sentado de lado. Então, você precisa realmente, não só os olhos, mas o seu corpo estar ali se conectando com a pessoa. Atenção ao tom e volume de voz. Imagina aqui, se eu estivesse falando muito baixinho, onde você não conseguir ouvir o que eu estou falando. Qual é a conexão nisso? Você já conversou com pessoas que gritam ao falar, ou que falam muito rápido? Cadê a empatia aqui? Quando for a sua vez de se expressar, tome cuidado com volume alto e baixo, velocidade das palavras, articulação mandibular e entonação específica, de acordo com o sentimento do que se fala. Eu já vi pessoas falando assim, ai, eu estou muito feliz, né? Hoje eu consegui tirar 10 numa prova, né? E aí, assim, realmente, a minha felicidade, a sua entonação, né? As suas palavras, elas têm que estar com conexão ao que você se expressa. Ofereça respostas pontuais. Esse ponto aqui é fundamental, presta muita atenção. Você está conversando com alguém, e aí você, no que a pessoa está falando, você está ali concentrado no que ela fala, dê respostas pontuais para que a pessoa tenha ali um feedback que você está entendendo, que você está prestando atenção nela. Então, por exemplo, balançar a cabeça de forma afirmativa, mostrar o dedo polegar para cima, com a mão fechada, dizer palavras como sim, concordo, durante ali a comunicação. Estarão confirmando que você está atento à fala do outro e oferecendo um feedback valioso para a comunicação. Então, estamos aqui falando de empatia, de você mostrar que naquele momento a outra pessoa é a pessoa mais importante para você naquele momento. E ó, olha que interessante, né? Use a técnica de parafrasear. O que é isso, né? Toda vez que você for responder algo, repita com as suas palavras o que o seu interlocutor disse. Esse procedimento reafirmará que vocês estão conectados. Então, a pessoa falou uma frase, você vai repetir essa frase, mudando algumas palavras, antes de responder. A pessoa vai pensar, nossa, ele ouviu o que eu falei. Ele entendeu o que eu falei. Isso melhora a conexão. E use expressões empáticas como, abre aspas, entendo como você está se sentindo, fecha aspas, ou imagino o que passou. Ao usar essas expressões, você demonstrará afeição e preocupação com o estado emocional do outro. Isso é empatia. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, e sim como elas gostariam de ser tratadas. Por isso aqui é muito importante que você conheça o outro, conheça as características do outro, conheça as experiências com que o outro já viveu, conheça valores, crenças do outro, para que você trate essa pessoa
como ela gostaria de ser tratada. Sexto ponto aqui, se importe com o outro. Faça perguntas, demonstrando que você está escutando e está, ao mesmo tempo, interessado em procurar uma solução para ajudar. Fazer perguntas poderosas é fundamental para melhorar a conexão. Então, você está conversando com outra pessoa, de vez em quando, faça algumas perguntas para você entender melhor o que a pessoa está dizendo. Mas essas perguntas reafirmarão que você está preocupado com ela. Sétimo, coloque-se no lugar do outro. Em sua mente, tente entender quais são as motivações da pessoa para estar agindo daquela maneira. Não assuma apenas a sua verdade como a única verdade. Então, de repente, você tem aí um cliente que está com raiva, um cliente que está nervoso por algum procedimento que não deu certo, aí no processo de venda da sua empresa, ou processo de entrega do seu serviço. Então, coloque-se no lugar do outro. Entenda que, de repente, ela está com aquele sentimento que realmente aconteceu algo. E aí eu pergunto para você, o que você pode fazer para resolver o problema e acalmar esse cliente? 8. Respeite sempre. Respeite a opinião do outro. Cada pessoa tem um passado e uma história diferente da sua. Na maioria dos casos, vocês irão discordar em muitos aspectos da vida e entenda que isso é normal. Aceite isso e seja honestamente compreensivo com a opinião dos outros. Aqui é um ponto muito importante que você entenda que cada pessoa tem uma experiência de vida. Foram pais diferentes, irmãos diferentes, casas diferentes, famílias diferentes, amigos diferentes. Então, as pessoas são, sim, diferentes. Então, se a outra pessoa tem uma opinião, respeite essa opinião. Não discuta, não bata de frente. Então, pode dizer algo, eu respeito a sua opinião e eu entendo dessa forma. Isso vai gerar uma empatia muito grande. E eu gosto muito dessa frase aqui, ó. O segredo da empatia está em focar no outro. É o que eu digo do foco no foco do outro. Então, quando você está conversando com uma outra pessoa, comece a entender por que ela está falando isso? Por que ela está agindo dessa forma? Por que ela decidiu por este caminho? E você entenderá melhor toda a situação e, claro, a conexão, o relacionamento ficará muito mais forte. E aí, eu quero trazer aqui para você, então, 8 passos para você praticar a empatia, que farão bem a você e para o outro. Né? Passo 1. Tudo é uma questão de olhar. O que é verdade para você não necessariamente é para o outro. Afinal, o que é a verdade? Cada um vive a realidade que cria para si, de acordo com seus valores, crenças e experiências. Se você entender esse ponto e começar a praticar a partir de hoje, você vai começar a entender por que as pessoas têm opiniões diferentes. É porque possuem um passado diferente. Tem experiências que pegam ali gêmeos, trigêmeos e colocam em situações diferentes. Quando crescem, elas têm opiniões diferentes. Passo 2 aqui. Tenha em mente a realidade e os valores da pessoa. Um erro comum ao tentar entender alguém é se deixar guiar pelos próprios costumes, em vez de se colocar verdadeiramente no lugar da pessoa e olhar a situação pela ótica dela. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia tem a ver com solicitude, boa vontade. Já a empatia está ligada ao sentir. Quanto mais você consegue se aproximar dos sentimentos de uma pessoa, no mundo dela, maiores são as chances de você ser empático com ela.
Então, comece a conversar, comece a fazer mais perguntas para entender o mundo da outra pessoa. Passo 3. Cuide de você antes de cuidar de alguém. Autoconhecimento é fundamental para você buscar empatia com o outro. Então, primeiro, conheça você. Quais são os seus pontos fortes que você precisa potencializar? Quais são os seus pontos fracos, aqueles que você precisa desenvolver? Quais são as oportunidades que você tem aí na sua frente? Quais são os seus desejos? Então, há pessoas que se doam para o outro de uma forma tão intensa que acabam se esquecendo delas próprias. Esse comportamento também é nocivo. Se pensamos apenas sob a ótica dos outros, quando seremos protagonistas da nossa vida, então você tem que ser protagonista da sua vida. Tem que pensar em você. O ideal é ser sensível ao que o outro coloca, mas não se deixar dominar pela emoção que ele está vivendo. O autoconhecimento é essencial para evitar esse excesso, pois cria habilidades para distinguir o que é seu e o que é do outro. Então, busque, através de livros, cursos, mentores, conversar com as outras pessoas, pedir feedback, para você melhorar o seu autoconhecimento. Passo 4. Aceite que nem sempre terá o que falar. Diante de um amigo que se separou ou acabou de perder um ente querido, o que dizer? É bem provável que a pessoa não queira ouvir nada. E, nesse momento, um abraço pode acolher mais que 1000 palavras. Empatia é entender o momento. Às vezes, o momento é um gesto, é um movimento, é um abraço, não necessariamente um discurso. Passo 5. Não julgue ninguém pelas ações. Agimos para satisfazer nossas necessidades, ou seja, qualquer atitude tem uma intenção positiva para quem a pratica. Exercer a empatia é procurar exercer essa intenção positiva por trás do comportamento do outro, ao invés de julgá-lo de cara. Suspender o julgamento não significa dar razão à outra pessoa ou admitir que você está errado sem de fato estar. É simplesmente não deixar que seus valores internos impeçam de compreender as ações alheias. Cuidado com pré-julgamentos. A pessoa começou a falar algo e você já está julgando. Deixe ela terminar o raciocínio para que você possa entender. E se por acaso você ficou com dúvidas, faça perguntas, parafraseie o que ela disse, para que você entenda o que realmente ela quis dizer. Passo 6. Concorde com parte da afirmação da pessoa. Nem sempre é possível concordar com a opinião de alguém, ainda mais quando nossos valores e crenças entram em cena. Mas preste atenção, nós podemos encontrar dentro da afirmação dela algo com que concordemos. E dessa forma, estabelecer uma relação de confiança sem gerar atrito. Então, de repente, a pessoa falou uma história, contou ali alguns cases, alguns casos, alguns podem ser não concordar, mas busque dentro daquelas palavras algo que você concorda. E aí você pode estar afirmando que você entende e concorda com aquela parte. Isso vai gerar conexão. Passo 7. Pratique a empatia até com quem te irrita. Esse também é um caminho para a tolerância social. Esforce para enxergar todo mundo mesmo, como pessoas que precisam de amor, atenção e consideração, independente de qualquer coisa. Eu imagino que você já passou por isso, pessoas que estão falando ali algo e você fica irritada. Então, respirar fundo, né? Pensar em inteligência emocional nesse momento, contar até 10.
e buscar na fala do outro algo que você pode gostar. Empatia é entender os sentimentos da outra pessoa. Então, de repente, a pessoa falou algo que te irritou, mas pare e busque algo positivo dentro daquela fala, porque realmente você precisa se esforçar para dar mais amor, atenção e consideração ao outro. Passo 8: crie uma ligação pessoal com essa pessoa. Se você, por acaso, tiver alguma coisa em comum com o outro, diga, aproveite aquele item para se melhorar a conexão, né? Mas não deve insistir nisso. Basta mencionar a ligação e pronto. Quando o seu cliente, quando a outra pessoa validar que realmente vocês partilharam alguma coisa em comum, por exemplo, a mesma escola, curso superior, um local de férias, ou mesmo o clube de futebol, ele irá com certeza modificar a maneira como ele vê. É muito mais fácil fazer negócios com quem gostamos. Uma vez, eu fui numa empresa para apresentar a proposta de um treinamento, e quando eu entrei na sala, tinha quadros de tênis. Eu percebi que aquele diretor gostava de jogar tênis, de praticar tênis. E como eu também gosto de jogar, eu comecei a comentar sobre os quadros. E aí começamos a conversar sobre tênis, né? Os recordes de cada um, as vitórias. E aquilo nos aproximou. Aquilo criou uma empatia, uma conexão muito forte, o que facilitou a negociação do projeto. Eu trouxe aqui várias estratégias para você melhorar a empatia e melhorar seus relacionamentos. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Sugiro que você assista o vídeo novamente, faça várias anotações, mas escolha uma estratégia e coloque em prática. Eu sou Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Entenda que você aprendeu muito sobre empatia, mas somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então coloque em prática, treine, pratique. Só assim você poderá melhorar a sua empatia. Muito obrigado.